E agora a gente conversa com o Vinícius Batista, porque esta semana é a Semana Nacional do Trânsito, Vinícius. E a gente viu aqui acidentes graves, motoristas provocaram acidentes e fugiram, motoristas que provocaram acidentes não prestaram socorro, família ali pedindo punição, educação, enfim. O que o Detran pretende fazer nessa semana para alertar e conscientizar os motoristas? Olha, Mário, antes de conversar com o poder público, vamos conversar com uma família também que foi destruída por um acidente de trânsito. Quem está aqui ao meu lado é a Mariana Lopes de Marcelos, ela é irmã do Rodrigo. O Rodrigo morreu num acidente bastante emblemático, foi em 2008, foi atropelado por uma mulher sem habilitação, que dava um cavalo de pau dentro de um posto de gasolina. Mariana, o que dói mais? A dor de perder um parente, que já é uma dor fortíssima, ou saber que a mulher que fez isso com seu irmão está solta? Na verdade, não foi só a mulher. Tinha ela e tinha o dono do veículo que liberou a chave do veículo para uma pessoa sem habilitação. Então, na verdade, a gente tem a dor da ausência, que a gente passa por isso todos os dias, de madrugada, de manhã, é no almoço de domingo em família, enfim, a gente dói todos os dias, para mim como irmã, para os meus pais, enfim, a gente percebe que além da gente ter que ter a dor da ausência, a dor de não ter mais o Rodrigo com a gente tem a dor da impunidade. De ter que ir no fórum, de ter que lutar por justiça, de ter que fazer passeata, de ter que fazer campanha em sinal, que é o que a gente faz anualmente. Enfim, e saber que esses dois irresponsáveis, as duas pessoas que produziram a morte do meu irmão, os dois assassinos, a Gabriela Bernardino dos Santos e o Maurício Gioviniano Soneghetti, que uma série de circunstâncias que promoveram a morte do meu irmão, eles continuam soltos, provavelmente em boates, em bares, em almoços com a família no domingo. E a gente tem que conviver com a dor da ausência e com essa dor da impunidade. A gente tem que lutar por justiça, uma coisa que já teria que o Estado nos proporcionar. Pois é, Mariana, como é que é para você que teve isso na família, assistir agora e antes da sua entrevista tantos acidentes provocados por pessoas embriagadas? Quer dizer, a situação continua acontecendo. Continua acontecendo. O que eu sempre digo é assim, Vinícius, as campanhas educativas são muito importantes, que realmente devem acontecer desde a pré-escola, madrugada viva, enfim, tudo isso é muito importante para a conscientização. Mas enquanto um caso não for julgado, um desses assassinos não forem culpados, tendo como culpados condenados e presos, fica a sensação da impunidade. O que leva um jovem, um adulto, um cidadão comum a não beber, dirigir e sair matando, é porque acha que vai ser preso. Mas não, hoje a gente só paga uma multa e é liberado. Ou é preso, paga lá a taxa lá e é solto. Enfim, então é necessário que exijam campanhas, mas também é necessário que as leis sejam aplicadas, que exista punição para as pessoas que cometem esses crimes de trânsito. Vamos continuar a nossa entrevista agora com o secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno. Secretário, como é que é começar uma semana de trânsito com tanta notícia triste assim, secretário? A gente sabe que o senhor não pode mudar as leis, não pode mexer nessa questão legal, mas como é que é começar a semana assim? Com muito pesar, com muita tristeza, com indignação, que nós ainda num mundo que vivemos, num estado com o desenvolvimento que nós temos ainda tristes notícias como essa. Por isso que o governador Renato Casagrande nos determinou que nós vamos tentar e vamos conseguir reverter essa situação. Com investimento nos próximos 4 anos em torno de 100 milhões de reais, um grande programa de segurança no trânsito, para realmente não só a questão da sensibilização, da conscientização, a educação desde a pré-escola, desde o infantil realmente, a infraestrutura das vias, mantendo uma infraestrutura, uma sinalização, enfim, toda a infraestrutura viária e a fiscalização. A fiscalização atrelada à não impunidade desses condutores. Explica pra gente, daqui a pouquinho eu vou chamar o Mário lá no estúdio, só explica pra gente o que é esse centro que nós estamos aqui na frente, que vai ser inaugurado hoje aqui em Barra Vermelha. Bom, o Espaço Circular é uma proposta de um grande centro de aprendizado no trânsito. Um grande centro que vai atender as escolas públicas e privadas. Além disso, nós vamos ter o NARPTRAN, que é um núcleo de atendimento às famílias que tiveram pessoas que se envolveram em acidentes, as próprias vítimas. Um núcleo de estudos de acidentes de trânsito para avaliar o comportamento desse motorista. Hoje, segundo a pesquisa que vai ser divulgada ao longo da semana do Detran, as pessoas que bebem e dirigem, elas acham que não vão ser punidas. Então você vê, realmente existe isso na consciência, no íntimo das pessoas que cometem esses crimes no trânsito. Vamos chamar o Mário para participar da entrevista, Mário?
Secretário, a gente ouviu aí a queixa da Mariana, a gente viu a família do Lindomar Castilho, o porteiro que foi atropelado, quem atropelou não prestou socorro. Teve o caso do Edmundo, lá no Rio de Janeiro, que depois de anos agora a justiça viu que as provas não valem mais, não devem ser punidos. Que alento essas famílias podem ter, que esperança essas famílias podem ter de que as vítimas aí dos acidentes não vão ser os únicos punidos. As vítimas e as famílias. Quem cometeu o crime também vai sofrer alguma punição, porque a gente não vê isso. Mário, dentro do programa de segurança no trânsito do governo do estado do Espírito Santo, nós estamos implantando uma medida que vai reduzir em torno, para você ter uma ideia, Mário, existem algumas ações no trânsito que duram 10 anos. Recursos e mais recursos. Então nós estamos tomando uma medida junto ao Detran, o Detran está participando, que nós vamos reduzir para 10 meses esses julgamentos. Então isso já reduz de 10 anos para 10 meses de julgamentos junto ao Detran, junto à Jaris, junto ao Conselho Estadual de Trânsito. Então com isso vai permitir que a Justiça possa impor essas penalidades o mais rápido possível e que essas pessoas não fiquem 10 anos dirigindo para depois poderem ser punidas. O Jornal Gazeta de hoje traz uma reportagem dizendo que o Detran quer punir 4.800 motoristas que foram pegos dirigindo embriagados. O que falta para punir essas pessoas, secretário? Bom, o que falta realmente é a serenidade do processo, nós adiantarmos esses processos. Existem muitos recursos, a justiça brasileira permite esses recursos, mas nós temos como fazer a nossa parte. O governo do estado tem como fazer a sua parte, através do Detran, e isso vai ser feito. Nós vamos reduzir para 10 meses já toda a análise de todo o processo das pessoas que foram envolvidas com acidentes envolvendo alcoolemia. Mário, tem mais pergunta aí no estúdio? Eu queria agora ouvir o outro lado, Vinícius, saber de uma vítima. Você vê nisso uma esperança nessa ação do governo? Mariana, você acredita que de fato vai haver punição para quem comete esse tipo de crime? Veja bem, Mário, é a esperança que a gente tem. Obviamente a gente tem que ter esperança todo dia, é o que nos conforta hoje. É a sensação de que não vai acontecer com outros Rodrigos, não vão ter outras Marianas aqui precisando dar reportagem. O Rodrigo não é só mais um número, não é só mais uma estatística. Então, a gente tem esperança sim, por isso que a gente luta tanto por justiça, por isso que a gente está aqui hoje e por isso que a gente faz tantas campanhas também na rua para conscientizar também as pessoas e mostrar, existe o Rodrigo tinha uma história, o Rodrigo tinha uma vida. Ontem aconteceu, antes de ontem aconteceu, quantos mais Rodrigos vão ter que vir a falecer, quantos outros homicidas, quantos outros assassinos vão continuar impunes? Então a gente tem sim essa esperança. O caso do meu irmão aconteceu, Mário, no ano de 2008, são 3 anos de impunidade, são 3 anos lutando todos os dias por justiça. Então a gente espera mesmo que isso seja um pouco menos lento, porque dói muito. Como eu falei no início, tem a dor da ausência e tem a dor da impunidade, de saber que existe impunidade ainda e se isso reduz, obviamente para a gente é uma dor, é um peso a menos. Pois é, secretário, como é que é para o governo ouvir o desabafo de uma cidadã dessa, uma cidadã capixaba que paga os impostos, tudo em dia, direitinho, como é que é para o governo ouvir um desabafo desse, secretário? Isso tem que criar realmente uma motivação para o governo realmente reverter esse caso, que nós não possamos mais ter esse tipo de impunidade no trânsito. Então nós vamos trabalhar realmente dentro desse programa com 3 ações. Dentro da educação, que é fundamental, a conscientização é fundamental, a educação dos nossos filhos, enfim, a educação progressiva, de acordo com a idade, de acordo com o perfil, toda a infraestrutura e a questão de fiscalização. Realmente a fiscalização também é fundamental para que as pessoas saibam que elas não vão estar mais impunes a cometer esse tipo de crime. Para a gente encerrar rapidinho, o centro vai ser inaugurado hoje à noite, secretário? Inaugurado hoje, o espaço circular, e ao longo da semana várias campanhas do Detran está desenvolvendo e, claro, o lançamento do governo do estado do programa de segurança no trânsito. Ok, secretário Fábio Damasceno, muito obrigado pelas suas informações. Mariana, muito obrigado também pela gentileza de vir aqui tão cedinho falar com a gente. Mário, com você aí no estúdio. Obrigado, Vinícius. Está então a luta da Mariana, mais uma luta. O delegado de trânsito sempre diz isso. Punido hoje só as vítimas e as famílias das vítimas.